que Jó, ele era um homem próspero. Jó, ele era um homem bem financeiramente e materialmente. Jó, ele era um homem mais rico daquele lugar. Jó tinha uma condição boa. Jó era um homem que tinha boas condições, e era diferente de muitas pessoas que havia naquele lugar. Jó, ele tinha três coisas que chamam muita atenção de Deus. E essas três coisas, Jó, ele era temente a Deus. A Bíblia diz, irmãos, sobre as três coisas que Jó era. Jó, ele era um homem íntegro. Jó, ele era um homem sincero. Jó também era um homem reto. Era um homem temente a Deus. Jó, ele temia a Deus em tudo que ele fazia. Ele temia o Senhor. Ele era servo de Deus. E podemos ver, irmãos, que Jó, ele não era um profeta. Jó, ele não tinha um cargo. Jó, ele não era uma pessoa, louvado seja o nome do Senhor, que tinha um cargo que chamava a atenção das pessoas. Ele não era um profeta que entregava profecia, que entregava mensagem. Ele era apenas servo de Deus. Ele era apenas servo do Senhor, assim como eu e você são servos de Deus. Quem é servo de Deus? Glória a Deus. Nós somos servos de Deus. Mas a Bíblia diz, irmãos, que Jó, ele tinha 3 filhas, e ele tinha também 7 filhos. Aleluia. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas, que no total vai dar 10 filhos. É isso? 7, 8, 9, 10. Vai dar 10 filhos. Jó tinha 10 filhos, irmãos. Só que os filhos de Jó eram rebeldes. Eles não temiam a Deus. E a Bíblia diz que Jó, ele se levantava todas as madrugadas para oferecer holocausto, aleluia, para Deus. E ele apresentava os seus filhos para Deus. Ele oferecia holocausto, aleluia, e apresentava os seus filhos para Deus, para que Deus tivesse misericórdia, para que Deus derramasse da sua misericórdia sobre eles. Aleluia. Assim, irmãos, como eu e você, tem pessoas que nós sempre apresentamos, pedimos para Deus: Senhor, tenha misericórdia, Senhor, dá-lhe uma segunda chance, Senhor, dá uma segunda oportunidade. Nós sempre oramos por alguém que nunca é certo na vida, que nunca anda nos caminhos de Deus. Assim Jó apresentava os seus filhos, que não andava segundo a palavra de Deus, que não andava segundo o que Deus queria. Então Jó, ele se levantava, sacrificava, oferecia a Deus, apresentava os seus filhos a Deus. E através disso, irmãos, o diabo só observando Jó, Satanás só observando Jó, vendo como que Jó fazia, vendo tudo que Jó fazia, tudo que Jó ia fazer, o diabo estava observando. E a Bíblia diz que um dia vieram os filhos de Deus apresentar perante ao Senhor. E a Bíblia diz que vai aparecer Satanás, o diabo vai aparecer, e Deus vai olhar para o diabo e vai dizer: de onde vem? Ele vai dizer: eu vim rodear a terra e passear por ela. Aí Deus já sabia que o diabo estava de olho em Jó. Deus já sabia que o diabo estava de olho no servo dele. E o Senhor fala para Satanás: observaste tu meu servo Jó? Glória a Deus, aleluia. Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Então sempre quando o mal vinha, Jó se desviava do mal. E o diabo vai dizer para Deus: porventura teve Jó a Deus debalde? Porventura tu não cercaste de proteção a ele, a sua casa e tudo quanto tem? O diabo disse para Deus: eu vou dizer
os irmãos entenderam, o diabo quis dizer para Deus, é claro que ele te serve, ele tem casa, ele tem família, ele tem bens, ele é bem financeiramente, materialmente ele é bem, é claro que ele vai te servir. Satanás estava querendo dizer isso para Deus, mas o diabo vai dizer para Deus assim, aleluia. O diabo vai dizer, a obra de suas mãos, o Senhor te abençoa ele, o Senhor multiplica os gados dele, aumenta os gados dele na terra. O diabo vai dizer para Deus, o Senhor tem abençoado Jó. Aí o diabo vai dizer, mas estende a tua mão, toca-lhe em tudo quanto tens, e verás se não blasfema contra ti. O diabo estava dizendo, toca nos bens dele, arranca tudo que ele tem, que o Senhor vai ver que ele vai blasfemar contra ti. Olha como que o diabo é astuto, irmãos. O diabo desafiando Deus. Só que, irmãos, o diabo sempre perde, porque Deus é maior. Aleluia, glória a Deus, Senhor. Aí você sabe o que Deus vai dizer? Deus vai permitir que o diabo toque nos bens de Jó. Deus vai dizer para Jó, eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, pode fazer o que você quiser. Deus vai dizer, Satanás, faz o que você quiser, só não toca na vida dele. Aí o diabo vai sair na presença de Deus, vai tocar nos bens de Jó, vai tocar nos gados de Jó. Jó tinha muitos gados, irmão. Jó tinha muitos gados, a Bíblia diz. Olha o que a Bíblia diz. E o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas, e era também muitíssimos os seus servos ao seu serviço. Então, irmãos, Jó tinha muito gado. Além de gado, ele tinha servos que faziam as coisas para ele. Então Jó tinha completamente tudo na vida. Ele tinha tudo na vida. E agora o diabo vai tocar. O diabo vai tocar, irmãos, nos bens de Jó. A Bíblia diz. A Bíblia diz bem assim, ó, que enquanto os filhos e as filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do seu irmão primogênito, a Bíblia diz que veio o mensageiro de Jó, o mensageiro, aleluia, de Jó, e veio dar a notícia para Jó, e disse para Jó bem assim, ó, os salbeus os tomaram, disse para Jó, sobre os seus bois, sobre as suas jumentas, que já o diabo já havia tocado, Jó já havia perdido. E ele ali chegou para Jó e anunciou para Jó, ó Jó, aconteceu isso, você perdeu isso, você perdeu aquilo, só eu restei para te trazer a notícia, só eu restei para trazer notícia para você. Aí quando ele falava, a Bíblia diz que veio outro mensageiro de Jó e disse para Jó bem assim, ó, aleluia. A Bíblia diz, estando este ainda falando, veio outro e disse, fogo de Deus caiu do céu e queimou as tuas ovelhas e os teus moços, e só eu escapei para trazer-te as novas. Aleluia. Aí a Bíblia diz que enquanto o segundo mensageiro estava falando, chegou o terceiro. Então as coisas só estavam piorando. Ao invés de melhorar, estava piorando as coisas. A Bíblia diz que estando ainda esse falando, veio outro mensageiro e disse bem assim, ó, aleluia, ordenando os caldeus 3 tropas, deram sobre os camelos e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer as novas. Então ele estava dizendo, Jó, você perdeu isso, você perdeu aquilo,
Veio outro mensageiro e disse: Jó, você também perdeu isso, você perdeu aquilo. Então Jó foi perdendo em pouco, até que a Bíblia diz, irmão, aleluia, que os filhos de Jó também, o diabo vai tocar nos filhos de Jó, enquanto eles estavam reunidos. A Bíblia diz que veio os 4 ventos sobre a casa, e a casa caiu sobre eles, e eles faleceram, morreram. Irmãos, imagina a situação de Jó. Jó teve que enterrar 10 filhos em um dia só. Aleluia. 10 filhos em um dia só. A situação de Jó, irmãos, era uma das piores situações. Aí eu quero dizer nesta noite para você: será que a situação que você está passando é maior do que a situação de Jó? Porque, irmãos, o que Jó estava passando, eu creio que quase ninguém aqui já passou o que Jó passou. Quem já passou o que Jó passou? Ninguém, irmãos. Ninguém passou o que Jó passou. Perdeu gado, perdeu casa, perdeu seus filhos, e no mesmo dia teve que enterrar 10 caixões. Imagina a situação de Jó. Imagina, tenta imaginar. Hoje, irmãos, nós passamos uma prova e já queremos desistir, já queremos parar, já queremos voltar para trás. Imagina Jó, irmãos, perdendo 10 filhos, perdendo gado, perdendo seus servos, a qual servia ali, perdendo seus bens materiais, perdendo tudo que ele havia conquistado na terra. E agora, de um dia para o outro, tudo aquilo que ele conquistou já não tem mais nada. E para piorar, irmãos, aleluia, glória a Deus, Jó, a Bíblia diz que Jó lhe rasgou as suas vestes, rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça, se lançou em terra, na pior situação que ele estava passando, Glória a Deus. na pior luta que ele estava enfrentando, ele se coloca sobre o chão e começa a clamar, aleluias. Na pior situação da sua vida, eu vejo um homem de joelhos e clamando a Deus, aleluia. Levanta a mão quem crê, aleluia. Essa palavra é palavra de profecia, sabe o que é, irmãos, aleluia. Muitas vezes Deus está esperando a nossa atitude, aleluia, glória a Deus. Muitas vezes Deus está dizendo: eu vou colocar isso para você passar, eu vou colocar esse obstáculo para você enfrentar, eu vou colocar isso na sua vida financeira, eu vou tirar isso, eu vou tirar aquilo, porque Deus quer testar a nossa fé, e muitas vezes nós não compreendemos aquilo que Deus está falando para nós, aleluia. Mas nesta noite você vai compreender o que Deus está falando com você. Deus está dizendo: meu servo e minha serva, em meio à adversidade é tempo de joelhar e começar a clamar a Deus. É tempo, irmãos, de começar a buscar a Deus. Mas é difícil. É difícil sim ou não, irmãos? Sim. É difícil, irmãos, quando você está numa prova, numa luta, num deserto, você ainda tem que ajoelhar e clamar a Deus, irmãos, é difícil. Mas, irmãos, é através disso que Deus honra a nossa vida. É através disso que Deus, Ele vai nos retribuir tudo aquilo que nós perdemos. Tem hora, irmãos, que dá vontade
desistir, por causa das perseguições, por causa, irmãos, de coisas que não chega nem perto da prova que Jó passou, mas muitas vezes dá vontade de desistir, dá vontade de largar tudo, não dá vontade de cantar, dá vontade de não deixar de lado, parar de pregar, parar de fazer a obra de Deus e somente vir para a igreja. Às vezes dá vontade de fazer isso. Sabe por quê, irmão? Porque nós somos ser humano. Ser humano é falho. Ser humano tem defeito, tem falha. Mas, irmão, enquanto a vida é esperança. Ô, glória! Não é porque você falhou hoje que você vai ter a sua vida inteira fracassada. Não, é mentira do diabo. O diabo coloca na mente das pessoas, quando ela erra, quando ela peca, quando ela falha, o diabo coloca na mente dela: ó, você vai ficar assim para sempre, já não tem mais oportunidade para você, já não tem mais esperança para você, já não vai dar mais nada certo para você, nem no futuro. É mentira do diabo, irmãos, porque o diabo quer colocar isso na sua mente, para você não acreditar nos sonhos e projetos de Deus. Glória a Deus! O diabo coloca na nossa mente, aleluia, quando nós erramos, quando nós pecamos, quando nós falhamos, o diabo coloca na nossa mente: já que você errou, pecou, sai da igreja, sai, porque se você continuar, você vai pecar errado de novo, e realmente vai acontecer, porque nós somos falhos, nós não somos santos 100%, estamos aqui, irmãos, pelejando para entrar no céu, estamos aqui pelejando para conseguir uma pedrinha na nossa coroa, estamos pelejando. Então não existe pessoa santa 100%, nós somos santos, porque Jesus diz: seja santo assim como eu sou santo. Nós somos santos, mas não 100%, mas nós somos santos, irmãos. Nós temos que santificar. Quem santifica é santo, e devemos santificar. Jó, irmãos, em meio à luta, em meio à adversidade, rasgou as suas vestes, raspou o seu cabelo, se ajoelhou, lançou-se sobre a terra e disse: não saí do ventre de minha mãe, e é nu que voltarei para lá. O Senhor me deu e o Senhor tomou. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus! Quem pode aplaudir o nome de Jesus? Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Sabe o que aprendemos, irmão, através de Jó? Aprendemos muita coisa através de Jó, através dessa história de Jó, da situação que Jó passou. Nós aprendemos muitas coisas. Sabe o que é, irmãos? É que quem é verdadeiramente servo de Deus não serve a Deus por aquilo que Ele dá. Quem é realmente servo de Deus não serve a Deus por aquilo que Ele dá, mas serve a Deus por aquilo que Ele é. Deus Altíssimo, Deus de Israel. Glória a Deus! Aleluia! Sabe o que aprendemos, irmãos? É que Jó, eu considero Jó como um dos verdadeiros adoradores. Porque é fácil, irmão, você pegar o microfone e falar: quem é verdadeiro adorador? Todo mundo levanta a mão. Mas quando começa a passar lutinha, cadê a adoração? Não tem. Cadê o clamor? Cadê a oração? Não tem. Jó, irmãos, foi diferente. Ele era realmente um verdadeiro adorador, porque adorador não adora por aquilo que Deus dá, mas adora por aquilo que Deus é. Aleluia! E eu creio que nesta noite tem um povo de Deus que adora a Deus por aquilo que Ele é. Oh, glória! Aleluia! Sabe quando o Jó Papai! fala bem assim, ó:
O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ele estava querendo dizer assim, ó: independente se Deus me deu, se Deus tomou, o importante é que o nome dele seja glorificado. Glória a Deus. Então, irmão, você está orando, você está pedindo, Deus não te deu, glorifica o nome do Senhor. Oh, glória, aleluia. Se Deus não te deu aquilo que você está pedindo, se Ele te deu, glória a Deus. Se Ele não te deu, glória a Deus. É duro, é chato, é ruim, dá glória a Deus quando não dá aquilo que nós estamos pedindo, mas nós temos que glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Temos que exaltar o seu nome, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Jó, a Bíblia diz que Jó, ele não pecou contra Deus. Isso é muito importante, irmãos. É muito importante essa palavra. Sabe por quê? Jó perdeu tudo, rasgou as suas vestes, raspou o seu cabelo, lançou-se sobre a terra, começou a clamar e começou a dizer: não saí do ventre de minha mãe e não tornarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que Jó não pecou contra Deus. Olha isso, irmão. Jó não pecou contra Deus. Como assim? Em algum desses versículos, algum dos irmãos viu algum versículo falando que Jó murmurou? Algum desses versículos, irmãos, viu que Jó, ele reclamou daquilo que ele estava passando? Não. Jó não reclamou, Jó não murmurou, Jó não questionou a Deus o porquê Deus permitiu acontecer. Olha isso, irmãos, é muito importante. Como assim, irmão Guilherme? Tem gente que nós passamos uma luta e já questiona a Deus: Senhor, por quê? Às vezes, irmão, nós passamos uma luta, uma prova, nós já questionamos a Deus: Senhor, por que aconteceu isso? Por que aconteceu aquilo? Enquanto Jó perdeu gado, perdeu família, perdeu filho, perdeu casa, perdeu servo, em nenhum momento ele disse para Deus: Senhor, por que o Senhor permitiu acontecer? Você vê a diferença, irmão? Você vê a diferença de Jó para muitos de nós. Sabe o que é, irmãos? É que muitas vezes nós questionamos a Deus, e isso é verdade. Nós questionamos a Deus: Senhor, por que o Senhor permitiu que acontecesse? Tem coisa que eu faço, irmãos, que eu falo: Senhor, por que o Senhor permitiu que acontecesse? Tem coisa, irmãos, que nós falamos para Deus, né, irmã Creuza? Tem hora que nós falamos para Deus: Senhor, por que o Senhor permitiu? Se o Senhor sabia que iria acontecer, por que o Senhor permitiu que acontecesse? Às vezes, irmãos, nós temos que deixar de questionar Deus e somente adorar o teu nome. Oh, glória a Deus. Jó não pecou porque ele não questionou, ele não murmurou, ele não reclamou. Às vezes Deus nos dá uma prova, uma luta, e nós temos que ser igual Jó, irmãos. Nós temos que deixar a murmuração de lado, porque Deus não opera na murmuração. Deus não opera na murmuração. Já vi pessoas murmurando tanto, e por causa da murmuração que a pessoa estava passando, tudo aquilo deu tudo errado para ela. Então não murmure. Tem pessoa que murmura, irmãos, e a pior coisa é você ficar perto de um crente que murmura. É a pior coisa. Olha para esse crente do seu lado, vê se ele está murmurando aí. Se estiver murmurando, puxa a orelha dele. Aleluia. Então, irmãos, Jó não murmurou, não questionou Deus. O Senhor está dizendo nesta noite: não murmura. Se está passando pela luta, pela prova, pelo deserto, glória a Deus. Tem um homem na Bíblia
que foi justificado por Deus, dando glória a Deus. Alguém sabe quem que é? Alguém sabe quem é essa pessoa? Abraão. A Bíblia diz em Hebreus que Abraão foi justificado por Deus, dando glória a Deus. Como assim? Ele passava pela prova, glória a Deus. Passava pela luta, glória a Deus. Passava pelo deserto, glória a Deus. Às vezes não tem nada para comer em casa, glória a Deus. Não tem um dinheiro no aluguel, glória a Deus. Não tem dinheiro da gasolina, glória a Deus, aleluia. Oh, glória! Igreja. Oh, glória a Deus, Aleluia! Oh, glória a Deus! E assim Abraão foi justificado por Deus, porque em tudo que ele passava ele dava glória a Deus. Então, qual que é o segredo? O segredo é adorar. Deus gosta de crente que adora. Ainda mais quando está na prova. Se glorifica a Deus, aí Jeová fica alegre, aleluia. E aí que a bênção vem mais rápido, sabia, irmão? Sabia que a bênção vem mais rápido quando você glorifica na prova, na luta e no deserto? Mas quando você começa a murmurar, parece que o negócio demora para vir. Parece que você fica 1 ano no deserto. Parece que você fica 2 anos no deserto. O negócio demora para vir, a vitória demora para vir. A resposta demora para vir. Mas é por causa da murmuração. Mas se nessa noite você escolher adorar, aleluia, você pode ter certeza, lava canta, lava canta, labaia. Você pode ter certeza que a sua vitória já está bem aí, aleluia. A tua bênção já está bem pertinho de você. Glória a Deus. Sabe, irmãos, esse dia eu pregando na rádio, o Senhor falou fortemente comigo sobre a passagem de Marta e Maria. Irmãos, observamos também essa passagem. Jesus vai em uma certa aldeia. Ele vai na casa de Marta e Maria. Marta vai receber, vai abrir a porta. Entra, mestre. Jesus vai entrar na casa dela. E ali estava sua irmã, por nome de Maria. Marta e Maria, 2 mulheres. Só que Jesus vai entrar na casa delas. E Jesus vai começar a falar. Jesus vai começar a falar do amor de Deus. Só que a diferença entre a Marta e a Maria é que enquanto Jesus falava, Maria estava sentada ouvindo o mestre falar. Aleluia. E enquanto Marta, que havia recebido Jesus na porta, estava ocupada com seus afazeres. Vê, irmão, 2 diferenças. Vê 2 diferenças, irmãos. Maria está sentada ouvindo o mestre falar, enquanto Marta está ocupada. Muitas vezes ela está lavando vasilha. Muitas vezes ela está lavando os pratos, limpando a casa. Enquanto Jesus estava conversando com Maria. E Maria ouvindo a voz de Jesus. Sabe o que aprendemos, irmão? Quando nós ficamos ocupados com as coisas materiais, com as coisas terrenas, irmãos, nós deixamos de ouvir a voz de Deus. Sabe, irmãos, eu vejo tantas pessoas que dão prioridade no seu trabalho, colocam o seu trabalho em prioridade, e as coisas de Deus ele deixa de lado. Sabe por quê, irmão? É claro que nós estamos falhos, nem todo dia nós vamos estar dentro da igreja, mas, irmão, entre segunda e domingo, todo mundo cumpre certinho o horário para ir trabalhar. Entra no serviço, sai do serviço. Só que quando se trata das coisas de Deus, muitos chegam atrasados, outros já não vêm na casa do Senhor, outros já falam que estão cansados. Sabendo, irmãos, que a prioridade nossa não é o serviço, não é a nossa casa, não é a nossa família. A nossa prioridade é Jesus. Muitas vezes nós ocupamos mais com as coisas terrenas. Muitas vezes, irmãos,
Tem uns que nem trabalham, como eu. Aleluia. Glória a E Deus. fala, estou cansado, não vou para a igreja hoje. E enquanto Deus está esperando nós ir para a casa dele, para adorar o nome dele, para glorificar o nome dele. Sabe o que observamos? Que Maria vai questionar Jesus. Mestre, chama a atenção de Marta. Aí Jesus vai dizer, Marta, Marta, está ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas Maria escolheu a melhor parte, a qual não será tirada dela. Qual foi a parte? De sentar e ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. A melhor coisa, irmãos, não é você ouvir a voz do homem, não é você ouvir a voz da mulher, não é você ouvir a voz da sua mãe ou do seu pai, ou a voz, aleluia. É bom ouvir a voz do seu pastor, mas a melhor coisa é ouvir a voz de Deus. Oh, glória. De Deus é muito mais melhor, irmãos, aleluia. Porque quando você ouve a voz de Deus, você sente mais vontade em ouvir mais a voz dele. Você sente mais desejo de ouvir a voz do Senhor. Glória. Aleluia. Então, quando nós, irmãos, colocamos Deus em prioridade, Jesus em prioridade, irmãos, as coisas dão tudo certo. Pode ter certeza. Se você fazer isso e não dá certo, tem um problema com você. Mas comigo, irmãos, minha prioridade é Deus, e as coisas dão tudo certo para a glória de Deus. Então, irmãos, em meio à adversidade devemos louvar o nome do Senhor. Essa é a palavra que Deus dá nesta noite. Essa é a palavra que Deus fala com nós nesta noite. Sabe, irmãos, o salmista Davi, em Salmos 3, ele vai escrever a palavra e ele vai falar uma frase muito bonita, e uma frase que eu gosto muito. Ele vai dizer bem assim, ó: eu me deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me